Quando nós falamos de talentos, pensamos ou vamos buscar um bocadinho as nossas habilidades, não é? A habilidade para pintar, a habilidade para dançar, a habilidade para cantar, a habilidade para escrever, a habilidade para as ciências, para as matemáticas, enfim, ligamos a tudo quanto é material. E esquecemos um bocadinho dos nossos talentos morais. E quando Jesus, o grande mestre da humanidade, o maior professor que nós tivemos ao longo dos tempos, o governador da terra, o espírito mais perfeito que Deus deu ao homem, segundo os Espíritos, no livro dos Espíritos, para nos orientar, o grande mestre não se poderia ficar somente pelas qualidades morais, pelos talentos materiais, peço desculpa. Tudo aquilo que ele disse, tudo aquilo que ele nos ensinou, fundamentalmente pelas suas parábolas, e faço um parênteses para dizer que parábolas são todas as histórias que têm um fundo moral. E então, todos esses ensinamentos, se nós os conseguimos aplicar aos dias de hoje, eles prevalecem pela eternidade. Porquê? Precisamente pela evolução deste Espírito que nos visitou para nos dar o mapa, para nos dar o caminho através da Boa Nova, para conseguirmos alcançar o Reino dos Céus. Então, os talentos são muito mais que todas as habilidades materiais. E nem um bocadinho sobre isso que nós vamos falar. Então, vamos começar por analisar um pequeno parágrafo. O Sr. age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou os seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 ao outro e 1 ao outro, segundo as suas capacidades, partiu de seguida. Vamos então perceber que este Senhor, alegoricamente, corresponde precisamente a Deus, ao Criador, a causa primária de todas as coisas. Esta viagem que ele teve que fazer, nós podemos transpô-la para nós próprios. É a viagem que todos nós estamos fazendo no momento, através desta reencarnação, através de todas as vidas sucessivas que fomos tendo ao longo dos tempos desde que fomos criados. Então, é uma viagem que todos nós fazemos. Os talentos que são dados conforme aqui fala a nossa parábola, segundo a capacidade de cada um. Nós vamos perceber que os talentos não são distribuídos por Deus ao calhas, à sorte, ao acaso. São distribuídos conforme as capacidades de cada um. Obviamente que todos nós fomos criados simples e ignorantes na estaca zero, exatamente iguais. O problema, portanto, os talentos, as nossas capacidades vão sendo desenvolvidas ao longo do nosso percurso e uns caminham mais depressa, outros caminham mais devagar. Deus enviou à Terra, ao longo dos tempos, espíritos mensageiros que nos vêm trazer as noções do bem e que nos vêm trazer o caminho para que nós possamos, efetivamente, em consciência, decidir qual é o caminho que nós queremos tomar, se o bem, se o mal. E por isso nós temos o chamado livre-arbítrio. E a partir daí vamos desenvolvendo as nossas capacidades. Esses talentos são-nos dados precisamente conforme as capacidades que nós fomos desenvolvendo. Então, não são distribuídas ao acaso. Somos nós que as vamos conquistando pelo nosso esforço de evolução, pelo esforço próprio, pelo caminho que nós vamos fazendo. Portanto, não adianta. Tudo o que nós temos corresponde às capacidades que adquirimos. E muitas das vezes nós almejamos ter coisas para as quais não temos capacidade de as utilizar. Já assim vamos tendo algumas capacidades que enterramos debaixo da terra e não trabalhamos para as fazer, para as multiplicar, como fizeram aqueles que receberam os 5 e os 2 talentos. Então nós temos que perceber quais são as nossas capacidades, quais são os nossos talentos e tentar perceber o que é que queremos fazer com eles. Para isso, esta parábola que Jesus nos deixou para tentarmos perceber quais são, efetivamente, os nossos talentos. Então, como eu falava há pouco, Jesus ensinava por parábolas, histórias com fundo moral adaptadas à sua realidade. Para que possamos entender, talentos era a moeda utilizada na época de Jesus. E pesquisas que fomos fazendo, vamos perceber que um talento
corresponde nada mais nada menos entre 30 a 35 quilos de ouro. Eu não sei se conseguem imaginar qual é o valor em euros de 35 quilos de ouro, mas eu posso-vos dar assim uma ideia. Aqui há uns anos atrás, os meus filhos, eu tenho 2 filhos, um com 7 e outra menina com 4, está para fazer 5, e antigamente tinha-se por hábito oferecer os brincos, as pulseirinhas, as medalhinhas e tal. E hoje em dia também muitas pessoas o fazem, e foram dando também aos meus filhos, e eu não uso, e resolvi avaliar, deixa cá ver quanto é que isto, o que é que eu tenho aqui, quanto é que isto vale. E fui avaliar com uma amiga que trabalha numa orifanaria, aquilo não chega nem a 200 gramas, provavelmente. E se chegar, passa pouco. E aquelas coisinhas que eu lá tenho, que não dou valor absolutamente nenhum, valem 2.500 euros. Agora imaginem quanto é que valerão 35 quilos de ouro. Imaginem quanto não valem os nossos talentos. Um talento. E nós não temos só um. E temos um grande talento dentro de nós, enquanto criaturas divinas, que é a capacidade de amar e de desenvolvermos este amor, de o multiplicar de 35 para 70 quilos. Portanto, muitas das vezes nós achamos que temos muito pouco. Passamos a vida a reclamar daquilo que não temos, não é? E esquecemos de usar o pouco que achamos ter. Então, Deus nos dá muito, nós é que não conseguimos perceber exatamente. Vamos falando então de quais poderão ser estes talentos. Obviamente que nesta lista nós podemos ter uma imensidão deles, nós vamos falando de alguns. O primeiro que todos nós associamos são os nossos bens materiais, as riquezas. Quando Jesus falou que mais dificilmente ou mais facilmente entra um camelo no buraco de uma agulha, um camelo à altura não era um animal, mas era um cordel, era uma corda, mais facilmente entra no buraco de uma agulha do que um rico no reino dos céus, não quis dizer que a riqueza é um erro, ou que a riqueza é negativa. Não. Ele quis dizer que muitas das vezes, e se calhar na maioria das vezes, as riquezas, pelas nossas imperfeições e pelas tentações que se nos colocam à frente, nos levam a fazer aquilo que não devemos, a utilizá-las de uma forma errada. E nós conseguimos perceber que muitos dos nossos políticos, por melhores que sejam os ideais políticos das pessoas, quando chegam ao poder, vêem-se rodeados de uma série de tentações, não é? E rodeados de outros poderes, e por melhores intenções que tenham, é muito difícil manter a sua decisão, manter a sua ideia. E muitas das vezes sucumbem, e é aquilo que nós vemos, corrupção atrás da corrupção. Por isso mesmo, porque é uma tentação tão grande, nós vermos que temos a possibilidade de conseguir coisas sem esforço nenhum, não é? E, aliás, não vamos falar dos políticos, vamos falar de nós próprios. Quando nós estamos no nosso local de trabalho, precisamos tirar uma fotocópia qualquer, não é? E o local onde trabalhamos até tem uma fotocopiadora. E eu, em vez de ir ali ao lado pagar 5 cêntimos, eu tiro gratuitamente no meu local de trabalho. Será correto fazer isto? Portanto, à pequena coisa nós nos tentamos. À pequena coisa nós nos tentamos. Depois o nosso corpo físico, que é uma dádiva, que é um talento que nós temos. Basta vermos as grandes dificuldades que outras pessoas passam. Por exemplo, muitos de nós não conseguimos ver bem, mas existem aqueles que não veem absolutamente nada. Muitos de nós temos dificuldades no andar, pelas artroses, por uma série de problemas físicos, mas há outros que estão numa cama e não têm sequer a possibilidade de andar e de dar um passo, sequer. Então, temos que ver as coisas, aquilo que temos, a nossa situação, pelo lado positivo
E não pelo lado negativo, como na maior parte das vezes nós vemos. E estamos sempre a reclamar. Ai, que me dói isto, ai, que me dói aquilo, ai, a minha unha. Existem outros que têm doenças terminais e que vivem felizes da vida, não é? Que nos dão grandes lições. Então, o corpo físico é um talento, sim. Porque nós, para podermos evoluir, que é o objetivo da criação, nós temos que estar na matéria. Nós temos que vir à matéria para podermos evoluir. Logicamente que no plano espiritual se pode aprender, se pode evoluir, mas é necessário nós estarmos na Terra, porque é na Terra que nós provamos, é na Terra que nós erramos, é na Terra onde se encontram as tentações para nós as conseguirmos ultrapassar. Portanto, é necessário. O corpo físico é necessário. Então, é um talento que nós temos. Quantos de nós cuidamos do nosso corpo físico? Quantos de nós cuidamos do nosso corpo físico? Fumar mata. Está lá na caixinha. Mesmo aqueles que não sabem ler, alguns ouvem. E depois, quem diz fumar, diz uma série de outras coisas. Então, não enterramos este nosso talento debaixo da terra? Com certeza que sim. E a família? A célula básica da sociedade. É na família que nós começamos a aprender a viver em sociedade. É a primeira sociedade onde nós, enquanto espíritos reencarnantes, nos encontramos e aprendermos a obedecer a regras, onde existem hierarquias, onde nós conseguimos cultivar e vivenciar os vários tipos de amor. Cuidamos das nossas famílias, cuidamos dos nossos filhos enquanto missionários na sua educação. Cuidamos dos nossos pais, relembrando aquele mandamento do honrai pai e mãe, independentemente daquilo que eles nos possam ter feito, da melhor ou da pior forma que nos possam ter educado. Será que nós honramos verdadeiramente? Quanto mais não seja, nós podemos ter tido os piores pais do mundo que não quisessem ter sabido de nós ao longo do tempo, mas uma das coisas eles fizeram, permitiram que a gente tivesse e viesse à vida para podermos evoluir. Porque muitos há que não conseguem, porque há mães e pais que renegam os seus filhos e os abortam e nem sequer os deixam nascer. E, portanto, a grande dádiva que nos deram. Cuidamos dos nossos pais. Vivemos fraternalmente com os nossos irmãos, independentemente de qualquer herança, independentemente de qualquer bem material. Cuidamos. Então, a família é também um talento. E os amigos, existem aqueles que não têm, que vivem sem pais, existem aqueles que não têm filhos, que não têm um lar verdadeiramente, não uma casa, mas um lar fraterno. Mas muitos de nós também temos amigos, somos fiéis ou pensamos única e exclusivamente em nós. E quando as coisas não correm como nós queremos, ou quando o nosso amigo nos diz qualquer coisa, ou nos dá algum aviso, ou nos diz alguma coisa que não gostou em nós, como é que nós reagimos? Aceitamos? Pensamos se é verdade? Se temos ou não que nos modificar? Como é que nós cuidamos deste grande talento? A nossa inteligência. Uns mais, outros menos. Mas vamos reparar que existem aí grandes inteligências que utilizam essa inteligência para a produção de bombas atómicas, de armas de guerra. O que nós fazemos da nossa inteligência. E o trabalho? O trabalho, obviamente que existem regras que regem, regras humanas, a lei humana que rege o trabalho. Mas a lei do trabalho é uma lei divina. O trabalho é essencial para que o homem possa evoluir, alcançar as coisas pelo esforço próprio. Para além disso, o trabalho é uma forma de nós nos conseguirmos relacionar uns com os outros. Patrões com empregados, relacionarmos com os nossos colegas de trabalho. É uma forma de nós nos relacionarmos. Todas as profissões são importantes na ajuda mútua. Eu não consigo viver sem um médico. Não consigo.
porque eu preciso de um médico para tratar, para cuidar da minha saúde. Preciso. Mas eu também não consigo viver sem um varredor de rua, sem aqueles senhores que andam a despejar e a apanhar o lixo das ruas todos os dias. Porque ele também é importante para a minha saúde. Porque é ele que mantém o ambiente higienizado, com poluição. Eu com certeza que vou adoecer. E portanto estamos a ver aqui um objetivo comum em situações completamente diferentes. Mas eu não consigo viver sem nenhum deles. E, portanto, todas as profissões são importantes. Como é que eu cuido da minha profissão? Como é que eu me relaciono no trabalho? Como é que eu atendo para aqueles que trabalham com o público? Como é que eu atendo quem me procura? Será que eu me esqueço dos meus problemas para poder ouvir quem me procura? Porque quem me procura não tem culpa daquilo que eu estou a viver pessoalmente. Como é que eu estou no trabalho? Sou um autêntico escravo. Farto-me de trabalhar. Dinheiro. Quanto menos fizer, melhor. Quanto mais lentamente fizer, melhor, porque eu até recebo tão mal. Não é? Como é que nós cuidamos do nosso trabalho? Obviamente que as riquezas, os bens, a felicidade é um grande talento. E as nossas dificuldades são também um talento. São elas que nos mantêm na linha, certo? Nós precisamos de ultrapassar obstáculos. A lei de causa e efeito. Conforme fizeres, vais achar. Muitos de nós não estamos preparados, nem sequer temos a vontade de fazer de uma forma diferente. De nos sacrificarmos fazendo o bem, trabalhando em favor do outro. Porque também elimina muito do mal que nós fizemos. E como assim não acontece, vamos ter que encontrar dificuldades, vamos ter que encontrar sofrimento, mas elas são necessárias para a nossa evolução, porque só aí é que nós vamos poder aprender e não voltar a cometer os mesmos erros. E é assim que nós vamos evoluindo, e é assim que nós vamos caminhando no sentido da perfeição. Então as nossas dificuldades são um talento. Como é que nós sofremos? Como é que nós sofremos? Com resignação? Com resiliência? Será que nós sofremos assim ou passamos a vida a zangar-nos com Deus? E muitas das vezes as dificuldades também põem à prova a nossa fé. Eu, pela minha experiência, sou muito novinha, graças a Deus, mas pela minha experiência, das dificuldades que se têm colocado no meu caminho, eu perdi a minha mãe, tinha 11 anos. 11 anos. E já era espírita, sim. Aliás, eu posso não ter feito bem nenhum, mas eu sei que eu fiz um grande bem. Foi por minha causa que o meu pai entrou para a doutrina espírita, porque eu, graças a Deus, sou muito relzinha e, portanto, ele, por minha causa, entrou na doutrina espírita. Só por aí já deve ter ali um cantinho qualquer no umbral à espera de passar diretamente para o céu. Portanto, as dificuldades põem à prova a nossa fé. Será que nós temos a verdadeira fé? Como fizeres, acharás. A lei de causa e efeito. Estamos a encontrar o resultado daquilo que nós fizemos. É uma esperança, nós vamos poder não cometer. Sabemos o que fazer para não voltar a sofrer. E quando o sofrimento bate à nossa porta, será que aquilo que nós dizemos que acreditamos tanto não cai por terra? E nós zangamos-nos. Afinal, muitos de nós vêm à procura da resolução dos problemas e não vêm à procura de aprender como resolver os problemas, que é isso que é importante. Como é que fica a nossa fé diante das dificuldades? Como é que fica? Claro que muitas vezes por todos nós passam algumas ideias por mim mesmo, que sou espírita há muitos anos. Quando vi o meu pai ficar doente, fiquei abalada, com certeza que sim. Mas temos que ir buscar aquilo em que nós acreditamos. Connosco acontece isto. Aproveitamos as dificuldades para aprendermos. Aproveitamos, se calhar nem sempre. O conhecimento de Jesus, na decorrência disto. Nós podemos não ter amigos, podemos não ter trabalho, podemos não ter uma família equilibrada, onde haja harmonia, podemos não ter grandes bens materiais, mas todos aqueles que aqui estamos
temos o conhecimento da doutrina de Jesus. Todos temos. Que nos vai ajudar a ultrapassar todas estas dificuldades. Será que nós aproveitamos e damos graças por conhecermos os seus ensinamentos? Porque obviamente, nós precisamos de ser consolados. Muitos de nós, a maior parte de nós, recorre ao centro espírita porque tem dificuldades, porque sofre, correto? Mas chega a uma altura que nós vamos precisar de aprender a relacionar-nos com o nosso sofrimento e vai chegar a uma altura que nós também temos que nos dedicar e doar um bocadinho de nós, nas obras sociais, na ajuda, nos trabalhos da casa. Será que nós aproveitamos isso para colocar em prática aquilo que nós aprendemos? Não deixes a luz debaixo do alqueire. Então, nós temos que chegar a uma altura que temos que nos doar e também ajudar naquilo que são as nossas capacidades, na medida em que forem necessitando de nós. E o nosso tempo. A maior dádiva que nos foi dada, o maior talento foi o tempo. O tempo para usufruir e utilizar os bens materiais da melhor forma. O tempo para tratar do nosso corpo físico. O tempo para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos irmãos, para os nossos amigos. O tempo para conseguirmos desenvolver as nossas capacidades intelectuais, na leitura, no estudo. O tempo para o trabalho. E o trabalho com alegria. Aproveitarmos o tempo que temos para nos dedicarmos com alegria àquilo que ainda vamos podendo fazer. Porque muitos não têm trabalho. Muitos não têm. Muitos vivem com dificuldades. Então, o tempo para aproveitar essa grande oportunidade, o tempo para conseguirmos ultrapassar os nossos obstáculos e o tempo para nos dedicarmos a Jesus. O maior talento. Como é que nós aproveitamos o nosso tempo? E vamos continuar. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou outros 5. Os que recebeu 2, ganhou do mesmo modo outros 2. Mas o que recebeu 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores regressou e chamou-os a contas. Veio o que recebeu 5 talentos e apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: Servidor bom e fiel, pois que foste fiel nas coisas pequenas, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Aquele que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e disse-lhe: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão, além desses, outros 2 que ganhei. O amo respondeu-lhe: Bom e fiel servidor, pois que foste fiel nas coisas pequenas, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes onde não puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens. Restitua o que te pertence. O homem, porém, respondeu-lhe: Servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e colho onde nada pus, devias ter posto o meu dinheiro nas mãos de banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tira-lhe, pois, o talento que ele tem e dei-o ao que tem 10 talentos. Porquanto, dar-se-á a todos os que já têm, e esses terão em abundância. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Está em Mateus, no capítulo 25, e também em Lucas, no capítulo 19. Aquele que muito tem, muito lhe será dado. O que é que isto quer dizer? Parece uma incongruência, não é? Então, quem tem muito, vai-se-lhe dar mais, e quem tem pouco, coitadinho, vamos-lhe retirar tudo aquilo que tem. Mais uma vez, estamos a pensar nos bens materiais. Mais uma vez. Aquilo que nós temos interiormente. Quanto mais nós amamos, mais queremos amar. Mais capacidade temos para amar. Quanto mais conhecemos, mais vontade temos de conhecer outras coisas. Porque nós, na Terra, na nossa condição evolutiva, não conhecemos tudo. Nem pouco mais ou menos, estamos só no 2º nível do patamar da evolução, enquanto espíritos de expiação e provas,
Portanto, quanto mais nós sabemos, mais queremos saber. Quem pensa que sabe tudo, não é? Eu só sei que nada sei. E quanto mais nós sabemos, vamos chegar a essa conclusão. Meu Deus, falta-me ainda saber tanta coisa. E, portanto, também quanto mais nós conhecemos, maior também será a nossa responsabilidade. Certo? Eu não posso tratar da mesma forma alguém que comete um erro, outra pessoa que comete o mesmo erro, sendo que este sabe, tem conhecimento que é um erro, e este não sabe. Com certeza que o erro terá que ser expiado, terá que ser resgatado. Nós teremos que encontrar as consequências dos erros que cometemos, mas as atenuantes, com certeza que serão diferentes. Quem sabe tem maior responsabilidade. Sabia que não devia fazer e ainda assim o fez. Quem não sabe, não tinha esse conhecimento e, portanto, a atenuante será completamente diferente. Aquilo que vai encontrar, com certeza que não terá a mesma gravidade. Portanto, é neste sentido que Jesus nos diz. Quem não sabe também não quer saber, não é? Quem não sabe nada, quem não tem vontade de conhecer, vai ficar no mesmo estado. Ninguém anda para trás, mas também não vai andar para a frente, fica ali no mesmo nível. Então, qual é que será o nosso talento? Nós vamos fazer aqui uma pequena... Não é brincadeira, mas vamos nos imaginar, se nós nos colocássemos agora todos em fila, não sairíamos daqui, mas nós vamos passar algumas situações e peço que vos imaginem a bater às portas do céu. Não é? Nós não vamos encontrar o São Pedro, nem vamos encontrar um velhinho de barbas brancas à nossa espera, nem sequer nenhum, peço desculpa, chifrudo vermelho também à espera. Nós vamos prestar provas, sim, ao grande Senhor, que será a nossa consciência. É à nossa consciência que nós vamos prestar provas. Então vamos imaginar que estamos em filinha às portas do céu para ver o que é que nós fizemos dos nossos talentos. E vamos encontrar esse Senhor, que é a nossa consciência, que nos pergunta: que fizeste tu, servo, do talento que eu te entreguei? Qual talento, Senhor? O teu marido? A tua mulher? Opa! É um talento? Sim, é um talento. O casamento, os relacionamentos, é um talento que vos entrego para que vós possais relacionar-vos e encontrar a fraternidade e harmonizar-vos. Ah, é? Sim, é um talento. O que fizeste tu? Oh, Senhor, esse traste, eu vou falar enquanto mulher, mas os homens coloquem-se também, porque agora há igualdade, portanto, é tudo igual. Esse traste que não ajuda nada em casa. Eu sou uma escrava, ainda tenho que chegar do trabalho e tratar das coisas todas da casa. Não me ajuda em coisa nenhuma, não me ajuda a tratar dos filhos, não muda a fralda, não lava a louça, não faz absolutamente, não levanta um prato. Ainda provavelmente tenho que lhe tirar as meias e calçar-lhe os chinelos. Que talento é esse que tu me deste, Senhor? Olhe, entrego-te exatamente conforme me deste. Aqui tens, restituo-te. Então, seja lançado nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. E depois nós encontramos muitas pessoas que querem casar, que querem ter um companheiro ou uma companheira e não conseguem. Aqui há muitos anos atrás, na época dos meus pais, nós casavam-se com 20, 21, assim que atingissem a maioridade, que na época era aos 21 anos, todos casavam. Na minha altura, já vamos casando com 30, com 35. Na minha altura, nós já tínhamos medo de ficar patias. Agora, vamos caminhando para os 40. Quando chegamos aos 70, a esperança é a última a morrer. E nós ainda vamos pensar que vamos conseguir casar. Mas encontramos muitas pessoas que querem ter um companheiro ou uma companheira e tudo corre mal. Tudo corre mal. O relacionamento, por qualquer motivo, corre mal. E porquê?
Porquê? Porque já tiveram a oportunidade e não souberam aproveitá-la. Porque já tiveram essa oportunidade. Que fizeste tu, servo, do talento que eu te entreguei? Qual talento, Senhor? O teu marido, a tua esposa. Oh, Senhor, que vida de dificuldades. Eu sei que tenho um marido que chega a casa sempre resmungão, há sempre conflitos quando ele chega a casa. Não ajuda, não colabora nas tarefas de casa. Mas eu, Senhor, quando sei que ele está para chegar, faço uma prece para que consiga eu não retaliar. Só há guerra quando há dois a guerrear. Então, Senhor, fui vivendo com dificuldades, mas sei que tenho um companheiro em casa nos momentos da solidão. Aqui tens, Senhor, em dobro, aquilo que tu me entregaste. Que fizeste tu, do talento que eu te entreguei, servo. Vamos andando na fila. Qual talento? O teu filho. O meu filho? Sim, o teu filho. É um talento que eu te dei. Tu, enquanto colaborador comigo na cocriação, nós somos e vamos ser todos deuses, enquanto espíritos perfeitos. Não vamos criar, ser causa primária de todas as coisas, como Deus o é, mas vamos alcançar a perfeição, com exceção da criação. Mas somos co-criadores, enquanto colaboradores na vinda à Terra de outros espíritos, enquanto pais. Então somos co-criadores. É um talento que eu te dou. Cumpriste a tua missão enquanto pai, enquanto educador, que fizeste tu desse talento. O meu filho, esse traste, nunca me obedeceu, sempre foi muito mimado, sempre me fez birras, acabou por se perder no caminho da droga, no caminho da prostituição, no caminho da criminalidade. Que talento é esse que tu me deste, Senhor? Só me trazia problemas. Aqui o tens, exatamente da mesma forma como tu me entregaste. O meu filho, Senhor, eu tinha 2 filhos, com as dificuldades financeiras que eu tenho, com as dificuldades da minha vida, sem trabalho, eu e o meu marido não tínhamos emprego, tive que abortar o 3º, não conseguia. Que talento é esse que tu me deste? Então, que seja lançado nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. E depois nós vemos muitas pessoas que querem ter filhos e não conseguem. Porquê? Porque já tiveram a oportunidade e não a souberam aproveitar. Que fizeste tu deste talento que eu te dei, o teu filho. Ó Senhor, te agradeço muito o filho que tive. Apesar das grandes dificuldades na sua educação, apesar de ter sido muito mimado, apesar de se ter desviado pelos caminhos da droga, da prostituição, da criminalidade, com o esforço dos 2, hoje ele caminha ao meu lado e lutamos os 2 contra a dependência. Com a minha ajuda, ele luta contra essa dependência e vai conseguindo, Senhor. Aqui tens em dobro aquilo que eu te entreguei, aquilo que tu me emprestaste. Toma, Senhor. Que fizeste tu do talento que eu te dei. Qual talento, Senhor? O trabalho. O trabalho, mas o trabalho é um talento. Então fui eu com o meu esforço. Eu é que andei a estudar. Eu é que me esforcei. Eu é que trabalho que nem um mouro. Esse é um talento que tu me dás. Sim, o trabalho é uma lei divina. É uma forma de tu te relacionares com todos os teus companheiros, sejam patrões ou colegas. O que fizeste tu é uma oportunidade que tu tens de conseguires sustentar a tua família. Que fizeste tu desse talento, da tua profissão. Sim, a minha profissão. Eu sou um grande médico. Consegui, por esforço próprio, ser médico. E o que tu fizeste? Quem tu ajudaste? Ah, Senhor, eu até ajudei algumas pessoas. Olha, lembro-me da Maria, lembro-me da Joana, que, por dificuldades que tinham, ajudei-as a perderem, a abortarem os seus filhos.
Foi uma grande ajuda. Se eu não o tivesse feito, hoje estariam em grandes dificuldades, porque ou iriam abortar algum local onde não houvesse condições, ou então viviam grandes dificuldades para conseguirem educar e sustentar os seus filhos. Isso valeu-me. É uma grande ajuda. E depois nós vemos pessoas que se socorrem do centro espírita com grandes perseguições. E muitas das vezes por atos como este, que pode não ter sido na vida atual, mas pode ter sido, com certeza, em vidas anteriores. E eu vou fazer aqui uma curta pausa. Nós tivemos na Ibris uma peça de teatro que falava precisamente sobre estas questões do aborto, das consequências, e uma das consequências é precisamente a perseguição daqueles que querem nascer, daqueles que querem vir à Terra para aproveitarem esta oportunidade de evolução e depois são impedidos pelos pais. E nós, na nossa associação, com certeza que haverá experiências como esta em todas as instituições espíritas com trabalhos mediúnicos. Uma vez apareceu-nos uma senhora que gritava horrores, porque sentia um peso enorme em si e só ouvia assassina, 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 e com um peso muito grande. E aquilo que a perturbava mais ainda era esse peso. Ela não conseguia, aparecia inclusivamente a médium, nós conseguíamos ver que ela estava curvada, quase com a cabeça no chão, com o peso que sentia. Ao longo da doutrinação fomos apercebendo que aquele peso era o equivalente ao número de espíritos que tinham sido abortados, impedidos de nascer, por ela, que era uma parteira. Não foi ela que abortou, mas ela ajudou outras a abortarem. Então era perseguida desta forma. Depois nós vemos, obviamente, perseguições deste género. Que fizeste tu, do talento que eu te dei. Qual talento, Senhor? O tempo. O que fizeste tu ao teu tempo? O tempo para amar, o tempo para trabalhar, o tempo para cumprir a tua missão na terra. Que fizeste tu dos teus tempos livres. Ó Senhor, eu não tenho tempo absolutamente para nada. Eu farto-me de trabalhar, sou um escravo do trabalho. Chego a casa, não quero que ninguém me chateie. Não quero saber de filhos, de mulher, seja lá do que for, porque eu não tenho tempo para absolutamente nada. E tu ainda me perguntas o que é que eu faço ao tempo que eu tenho. Então, seja lançado nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. E depois nós vemos pessoas em solidão tão grande, mesmo com familiares, mesmo com amigos, mesmo com trabalho, e que não sabem aquilo que vão fazer ao tempo. Porque vivem numa solidão tão grande, não sabem o que fazer ao tempo. Que fizeste tu do tempo que eu te dei. Ó Senhor, muito te agradeço essa oportunidade. Tive tempo para a minha infância feliz. Tive tempo para cuidar dos meus filhos, tive tempo para ajudar os outros no meu trabalho, para ouvir quem me procurava. Tive tempo, Senhor, para dedicar ao conhecimento dos teus ensinamentos e, fundamentalmente, tempo para o praticar. Te agradeço muito essa grande oportunidade. Que fizeste tu do tempo que eu te dei. Que fizeste tu do grande talento que eu te dei. Qual talento, Senhor? Jesus. Oh, Senhor. Qual Jesus? Eu nem sei se ele foi real. Eu nem sei se ele existiu mesmo. Parecem histórias, parecem ficção. Eu nem sei se ele existiu. Eu não tenho tempo para essas coisas da religião. E depois nós vemos pessoas que se suicidam, pessoas que se desviam, pessoas que se revoltam porque não conhecem Jesus. O que fazemos nós daquilo que nós conhecemos? O que fazemos nós da oportunidade que temos de conhecer a doutrina de Jesus? Eu vou terminar contando uma história. Não é uma história, é uma história verídica. Eu não vou falar em nomes, mas é uma história verídica. E é uma história de um médico dos Estados Unidos
que era, como nós costumamos dizer, podre de rico. Podre de rico. Os filhos tiveram a oportunidade de estudar nas melhores universidades, têm os melhores empregos, viajaram por tudo quanto é mundo. E como nós sabemos, esta nossa crise começou nos Estados Unidos, precisamente. Então ele ficou absolutamente sem nada. O mais interessante é quando o pobre perde o pouco que tem, parece que não dá conta, não é? Na época dos meus avós, eles dividiam uma sardinha por 3 ou 4 pessoas. O problema da crise hoje em dia é que nós não estamos habituados a partilhar e nós não sabemos viver de outra maneira. Se perdemos aquilo que temos, não aprendemos, não nos conseguimos esforçar para conseguir as coisas. Muitos têm as coisas porque já vêm dos pais e não aprenderam a trabalhar, a conquistar as coisas por esforço próprio. E depois o problema da crise é este, não é a falta das coisas, é nós não sabermos relacionar-nos com isto. À época dos meus pais, não havia tantos divórcios como hoje em dia. Com certeza que existiram outras causas, outras culturas, a mulher estava preparada para uma determinada forma de estar e forma de ser, para ser dona de casa, para ser uma mulher cuidadora. Hoje em dia, as mulheres também estão fora de casa, e, portanto, são vivências completamente diferentes, mas o grande problema dos divórcios de hoje em dia é que nós somos muito egoístas. E hoje em dia, marido e mulher, muitas das vezes, têm que se afastar. Uns ficam em Coimbra, outros vão para o Algarve. E depois, como nós não conseguimos viver esta dificuldade, existem traições e uma série de outras coisas, e há os divórcios, nós não conseguimos... Vou estar casada para estar longe? O espírito de sacrifício não existe. O espírito de sacrifício não existe. Contando uma história sobre violência doméstica, que é real, um pouco à parte desta, eu conheço uma senhora, eu fui a menina das alianças do casamento dela, portanto ela podia ser minha mãe. E ela vive um caso de violência em casa, pelo marido, desde o namoro. Desde o namoro. Portanto, ela está casada, vai para 40 anos. E desde o namoro, que é violentada fisicamente, psicologicamente, financeiramente, pelo marido. Desde o namoro. Inclusivamente, não só ela, mas a mãe. Quando eles namoravam, o namorado, agora marido, batia e surrava a mãe dela. Não sei se estão a ver bem a história de terror. Aqui há uns anos atrás, o meu pai foi chamado muitas vezes, porque nós éramos vizinhos de prédio, e foi chamado muitas vezes para socorrer, porque ele estava com os filhos bebés, com a filha bebé, na varanda, na janela, para as atirar da janela abaixo. Para perceberem o horror que esta mulher viveu e continua a viver. Há uns anos atrás, por sorte, tinha uma familiar em casa a dormir que a salvou de ter sido assassinada, porque o marido apertou-lhe de tal forma ao pescoço que ela já estava quase sem ar e foi ela que deu conta. E nessa altura saiu de casa. Mas teve um ano separada do marido e este ano foi um ano pior do que todos os outros, porque meia volta ela ia na rua e vinha um carro para cima dela. E era o marido. Então ela resolveu voltar. Nós às vezes achamos assim, como é que é possível esta gente apanhar e conseguir continuar a viver? Como é que é possível não fazerem queixas? Eu não sei se estão a perceber. É assim, nós que estamos de fora é muito fácil. Eu ia-me embora, fazia uma queixa e ponto. Mas não é assim. Então ela regressou a casa porque dizia ela, enquanto eu estou em casa com ele ao meu lado, eu sei o que é que ele está a fazer. Quando eu não estou, eu nunca sei o que é que ele vai fazer. E ela sentia que tinha uma dívida para com ele de outras existências. Eu não estou a falar nisto para que isto seja exemplo para todas aquelas que possam sofrer do mesmo problema. Porque cada uma sabe de si. O divórcio é uma lei dos homens. Ninguém está aqui para sofrer. E, portanto, quando chega ao ponto de haver falta de respeito, nós temos que lutar pela nossa felicidade, temos que lutar pela nossa harmonia. Portanto, cada uma sabe aquilo que passa. E, portanto, cada uma sabe das suas necessidades. Portanto, nós não vamos dizer, porque eu mereço apanhar, vamos nos pôr ali e colocar bate aí. Porque senão não havia ajuda, não é? Porque nós encontramos alguém a passar fome
E não vamos deixar de ajudar só porque achamos que é lei de causa e efeito. Tu mereces, então passa a fome aí. Não é assim, não é? Portanto, ajuda, nós estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. Eu estou a contar esta história para que possam perceber o espírito de sacrifício. Há casamentos de sacrifício. Há espíritos que se predispõem a vir à Terra, ainda com algumas dívidas para com o seu companheiro. Não se iludam a achar que estão casados com a vossa alma gêmea. Porque essa coisa não é assim. A maior parte dos casamentos não são assim. Não são de amores de vidas passadas. O casamento também é uma forma de nós nos reconciliarmos com os espíritos que são desavindos. Portanto, a maior parte dos casamentos, até porque nós somos tão imperfeitos, que muitas das vezes nos desviamos do caminho que até poderia estar traçado com a nossa alma gêmea, se é que ela existe, e como nós damos mais importância aos homens esbeltos, não é? Com o corpo em V, de olhos azuis e com alguma pasta, né? Que nos dê alguma situação financeira, mais ou menos, mais uma vez os bens materiais, muitas das vezes desviamos e depois as coisas não dão certo. Pois não, porque nós ligamos a coisas que não têm assim tanta importância quanto isso. E portanto há casamentos, o espírito de sacrifício desta mulher, de resignação, de resiliência, que eu não consigo ver em muitas outras. Claro que se é certo ou não, não sei, só ela sabe. Ela sente que tem uma dívida para com ele, mas a principal razão porque ela se ainda mantém com ele é porque ela diz que não quer, que ele já vai ter que resgatar este erro. Vai ter que sofrer bastante por aquilo que está a fazer passar, fez passar os filhos e a faz passar a ela. Mas ela acha que não quer evitar que ele cometa um crime ainda maior, que é o homicídio. Portanto, vejam bem um espírito de sacrifício. Então este senhor, voltamos à história do médico, que perdeu tudo e não tinha coragem para dizer à sua esposa que era uma esposa de ouro, uma família de ouro, uns filhos de ouro, o sonho de qualquer um, não tinha coragem, resolveu suicidar-se. Mas, antes de suicidar, ele disse assim, não, eu vou ter que ir falar com um psicólogo, que ele conhecia um psicólogo que tinha muita fama e que resolvia todos os casos complicados. Então, eu vou ter que ir falar com ele, já que ele é assim tão bom, eu quero saber o que é que ele tem para dizer a uma pessoa que se vai suicidar, para evitar um suicídio. E lá foi. Senhor fulano de tal, eu estou aqui, quero lhe dizer que fui muito rico e que eu vou me suicidar porque perdi tudo. Aliás, fica o senhor a saber que eu não lhe vou pagar esta consulta porque eu não tenho dinheiro para pagar esta consulta. Eu só quero saber, já que o senhor assim é tão bom, o que é que tem para dizer a alguém que se vai suicidar? Pois bem, olha, o senhor vai se suicidar porque não tem dinheiro, correto? Porque perdeu tudo, porque está falido. Sim, então vamos assim. Eu conheço, tenho um amigo meu muito rico. Não é tão rico quanto o senhor era, mas deve estar por pouco a ter a mesma riqueza que o senhor. E ele era casado com alguém que lhe fazia a vida negra, o casamento não resultou e ele divorciou-se. Só que a esposa, a ex-mulher, continua a persegui-lo e a fazer-lhe a vida num inferno. Este meu amigo dava todo o dinheiro que ele tem e comprava-lhe a sua mulher. Assim vai evitar o suicídio, porque vai ficar com algum. A minha mulher, não posso vendê-la. Então é a melhor mulher do mundo. É uma mulher de ouro, uma companheira exemplar. Não vendo. Pois bem, eu tenho um casal amigo, muito pobre. Paupérrimo, deve estar mais pobre do que o senhor está. E querem ter filhos. E não conseguem. Fartos de percorrer e de procurar ajuda, mas nos Estados Unidos é tudo com seguros, não é? A medicina é com seguro e quem tem dinheiro tem, quem não tem dinheiro, há aqui del rei. Então não consegue ter filhos porque não tem dinheiro sequer para outros métodos para conseguirem engravidar. Então eu sou tão amigo deles que eu mesmo compro os seus filhos para lhes dar. Aliás, vai ser uma grande ajuda. O senhor fica com algum dinheiro
E vai ser uma grande ajuda para estes meus amigos, porque os seus filhos, como têm profissões, boas profissões, como ganham a sua vida, até os vão ajudar financeiramente. Os meus filhos, jamais, isto é um bem meu, são o meu tesouro, jamais eu venderei os meus filhos. Pois bem, começou a reparar nas mãos, umas mãos finas, com os dedos compridos. Olhe, eu conheço um músico lá na Europa que perdeu por acidente a sua mão. Mas a única forma dele se sustentar é através da música, através do piano. Ele dava tudo o que tem para poder ficar com essas suas mãos finas, com dedos compridos. O ideal, porque não pode ser uma mão qualquer, sapuda, tem que ser uma mão que se possa adaptar. Então ele dava tudo. Jamais. Qual? Porquê? Olha, o Senhor tem uns ouvidos perfeitos. Parou, diz ele. Parou, não quero ouvi-lo mais. Eu vou-me embora. O quê? Vai-se suicidar? Não espera para eu continuar a conversa consigo? Não, não me vou suicidar. Eu vou à procura do meu tesouro. Muitas das vezes nós temos o maior tesouro connosco e não damos sequer atenção. Não cuidamos e passamos a vida a reclamar daquilo que não temos e esquecemos-nos de pôr a render todos os nossos talentos, por poucos que eles sejam, são aqueles que nós temos capacidade de fazer multiplicar. Que Jesus abençoe a todos. Julgo não ter ultrapassado muito o tempo, não sei, muitas das vezes esta coisa fala. E obrigada pela vossa paciência, que é um grande talento também.